E aí, gente, beleza? Bom, vamos dar continuidade às nossas aulas. A última aula que eu gravei para vocês foi de bacteriose, né? Então, seguindo a apostila, já vamos entrar na apostila 3. Agora a aula vai ser sobre o reino animal, tá? Então a gente vai falar bem rápido as principais características dos grupos dos animais. E aí a gente vai dar uma focada um pouquinho nas principais doenças que esses caras nos causam. Então, para onde vocês aí, o ano pré-vestibular, é mais interessante a gente focar nisso aí que aparece bastante. Sempre vamos comentar alguma coisa sobre as doenças que esses animais nos causam. Para começar, então, bem o geralzão do primeiro grupo aqui, não tem nenhuma doença associada, então a gente vai falar das características gerais desses caras, certo? Bom, gente, então falando de animal, a gente vai começar com o reino, com o filo dos poríferos, né, o filo porífera, que é o primeiro grupo que a gente estuda aí. Por que é o primeiro? Porque ele é mais simples, é o que tem menos estruturas, tá? Então a gente começa por ele. Lembrando, esponja do mar, né, coloquei aqui o principal representante dos poríferos são as esponjas. Esponja do mar é um animal. Apesar de muitas vezes parecer com até rocha, alguma outra coisa, eles são animais. Como que eu sei que são animais? Pelo tipo de células que eles têm. Tá? Se eu for fazer uma análise das células ali, vou perceber que eles são animais. Tudo bem? Vamos para as características gerais desses caras aqui. Eu já começo com essa característica aqui, que eu falo que eles são ablásticos. Gente, na zoologia, a gente vai classificar os organismos principalmente de acordo com os tecidos que eles têm, os tecidos embrionários. Então a gente vai falar que o fulano ele é diblástico, o fulano é triblástico. Nos poríferos, como eles não têm tecidos verdadeiros, a gente chama eles de ablásticos, tá? Então guarda essa informação. Porífero não tem tecido verdadeiro. O que é um tecido? Tecidos são conjuntos de células que têm a mesma origem, têm a mesma função, né? Então são grupos de células com a mesma função, basicamente. Tecido muscular, né? Tecido adiposo, tecido ósseo, são células com a mesma função. Esses caras não têm tecidos. De uma forma mais chula, eu posso falar que eles são um aglomerado de células que não têm uma função específica, tá? Não formam um tecido com funções específicas. Apesar de eles terem, sim, células importantes aqui, que eu já vou chegar nelas, tá? Então, gente, ó, os poríferos são ablásticos, não tem um tecido embrionário definido, a gente não vai classificar eles dessa forma. Eles não têm tecidos e, consequentemente, eles não têm órgãos, tá? Então, ó, sem tecido e sem órgãos, não esquece disso, bastante importante, tá? Além disso, outro termo que a gente usa bastante para classificar os caras aí é a simetria. Então, simetria radial, simetria bilateral, simetria pentarradial, depende do grupo que a gente está falando. Esses caras, eles vão apresentar simetria radial, né? Mas muitas vezes a gente classifica eles como assimétricos. É só vocês olharem algumas imagens de porífero, gente. Se eu imaginar planos de corte, eu não consigo ter uma simetria. Então eu vou chamar eles de assimétricos. Beleza? Então, de novo, ó. São ablásticos, não têm tecidos, não têm órgãos e são assimétricos. Deixa eu passar para cá um pouquinho. E aí, eles são aqui, eles são aquáticos. Exclusivamente aquáticos, certo? Mas eles podem ser tanto de água doce, né? Deixa eu por aqui então, ó. De água doce ou água salgada. É uma forma mais simples do que falar marinhos ou dulcícolas, mas é uma coisa, né? Então eu tenho de água doce e água salgada. E ainda tem um detalhezinho aqui, eles são sésseis. Eu vou sair um pouquinho da câmera para mostrar para vocês aqui. Eles são sésseis. Isso é importante, gente. Sésseis significa que eles são fixos. Eles são fixos em algum substrato. Então eles ficam no fundo do mar, em algumas rochas, podem até se estabelecer em cima de outros animais, por exemplo. Não é muito comum em um porífero, mas pode acontecer. Tá? Mas o importante é você ver que eles são sésseis, são fixos. Se prendem a um substrato e o animal adulto está preso, fixo em algum lugar. Vamos lá, mais detalhezinhos aqui dos caras. Vou passar na frente de novo aqui.
Um detalhe muito importante é que esses caras são filtradores. Ou seja, gente, eles não se movem, eles não têm órgãos, não têm nada específico. Como eles conseguem se alimentar? Como eles conseguem comer? E aí eles têm que desenvolver uma maneira. Como eles são muito simples, eles filtram os nutrientes da água do mar, ou do ambiente onde eles estão vivendo. Depende de onde, tá? Então, eles são organismos filtradores. Lembra disso aqui, que isso aqui é importante para vocês. A gente não é comum a gente encontrar animais filtradores, mas a gente vai encontrar alguns ao longo dos nossos estudos aí. Tá? Então, o primeiro que a gente vê de filtrador são as esponjas, são os poríferos. Certo? Aqui, gente, esse desenho é uma representação de uma esponja. Então, aqui é como se eu tivesse feito o seguinte. Né? Ele tem esse aspecto de um tubo aqui. É como se eu tivesse cortado, tirado uma tampa para mostrar para vocês. Aqui está a base e aqui eu estou chegando dentro do bicho. Esse espaço que eu deixei aqui, esses espaços, são para representar os poros. Tá? Poros. Olha o nome, gente. Porífero. Porífero. Se é porífero, é um organismo cheio de poros. Poros são pequenos, vou falar assim, são pequenos buraquinhos que existem no organismo. E esses poros são fundamentais para que o organismo possa ter o seu metabolismo funcionando. Já vou chegar lá. Certo? Então, ó, imagina que eu tirei a tampa aqui. A gente vai ter algumas estruturas. Essa abertura aqui, ó, em cima, eu vou chamar de ósculo. Ósculo. Certo? Então é um buraco mesmo, é uma abertura. Eu chamo de ósculo. Esse espaço aqui, né, esse espaço interno, essa cavidade interna, eu chamo, gente, de átrio. Átrio. Tá? Átrio na biologia é cavidade. Nós temos átrios e ventrículos no coração, né? Mas a gente costuma utilizar átrio para cavidade. Certo? Então, de novo, ó. Aqui o ósculo, essa abertura, esse espaço interno chama de átrio, e todo o corpo do bicho é formado por diversos poros. Certo? Bom, o que a gente vai ter mais aqui? Eu vou ter células especializadas, que eu já ponho o nome, já falo melhor dela. O que eu quero que vocês entendam agora é como que funciona as coisas básicas para esse cara sobreviver. Então, ele depende da água. Depende da água. Então, para ele pegar oxigênio, o que tem que acontecer? A água tem que passar por ele. Para ele pegar nutrientes, o que tem que acontecer? A água tem que passar por ele. Enfim, nutrientes, oxigênio, excreção, todo organismo excreta. Então, vamos fazer um parênteses aqui. Em todo organismo acontecem diversas reações químicas. E reações químicas têm produtos, certo? Esses produtos, muitas vezes, são indesejados no meu organismo, são tóxicos. Eu preciso excretar, preciso tirar. Como que esses caras conseguem tirar excretas se eles não têm nada especializado, não têm órgãos? Aí depende exclusivamente da água. Então a água tem que passar por ele, certo? Então vamos colocar aqui embaixo, ó, o fluxo de água. O fluxo de água é muito importante para esse cara aqui. Qual que é o sentido da água? Ela faz esse caminho aqui, gente. Ó, ela entra pelos poros, ela passa pelo átrio e ela sai pelo ósculo. Certo? Então, de novo, ó. Poros, átrio e ósculo. É esse sentido aqui. A água entra pelos poros, ela vai subir aqui, ela vai preencher esse átrio e sai por cima pelo ósculo. Olha, mas como dá para saber isso? Tem um experimento que fizeram. Colocaram próximo de uma esponja, colocaram corante na água. E dá para perceber perfeitamente o sentido da água, o sentido do corante. Depois eu mando para vocês os vídeos. O corante, a água colorida, a água com corante, que é bem chamativa, um verde fluorescente, a água faz esse sentido aqui, ó. Dá a impressão que a esponja está absorvendo a água, aí ela vai sair por cima por essa abertura. Tá? Então esse é o sentido, esse é o fluxo de água. A água passando aqui, ela vai deixando oxigênio, vai deixando nutrientes, e as células desse cara vai pegando oxigênio, vai pegando nutriente,
e vai ali funcionando. Né? Toda célula para funcionar precisa, para ter o seu metabolismo ativo, precisa basicamente de oxigênio e de nutrientes. Né? Nutrientes que fornecem energia, principalmente glicose ali. Então, esses caras conseguem isso através do fluxo de água entre eles. Certo? Bom, aqui eu fiz um recorte, né? Eu estou ampliando esse pedacinho para vocês aqui. Então imagina, ó, essa camadinha, eu fiz uns desenhinhos aqui que são essas células. Eu ampliei a imagem, ó que belo desenho, né? Vocês conseguem perceber perfeitamente o efeito 3D que eu dei aqui. Então eu estou colocando esse trecho, é esse trechinho aqui, de novo, né? Isso aqui é isso aqui. E a gente percebe algumas coisinhas. Primeiro, essas células aqui, ó, que eu desenhei uns risquinhos, esses risquinhos são flagelos, gente. Essas células talvez sejam as mais importantes para vocês. Essa célula, elas são exclusivas desse grupo. Então, se uma questão de vestibular o cara está falando dessa célula, ele está falando com certeza dos poríferos. Então, deixa eu pôr o nome delas aqui, ó. Essas células são os coanócitos. Coanócitos. Então, essa camada de células aqui são os coanócitos. Por que eles são importantes? Porque aqui, ó, gente, eu mostrei que tem esses flagelinhos. São esses coanócitos com o movimento desses flagelinhos que geram um fluxo de água. Então, por que a água percorre esse sentido aqui? Muito porque eu tenho esses coanócitos gerando esse movimento flagelar aí que gera um fluxo de água. Então, são fundamentais, tá? O coanócito é fundamental para diversas coisas no porífero. Então, lembra desse nome, coanócitos. Aqui, vou passar de novo aqui, ó. Aqui, essa camada mais externa, que seria isso aqui mais ou menos, gente, ó. Seria isso aqui que eu estou mostrando. A gente vai chamar de pinacócitos. Pinacócitos. Basicamente é revestimento, tá? Eles vão revestir, vai ser a parte mais externa que reveste ali esse tecido dos poríferos. Tem outras coisas, né? Aqui eu tenho proteínas, ó, deixa eu puxar aqui. Aqui eu tenho proteínas e fibras que preenchem esse espaço. Não dá, é aqui muito pequeno, mas eu tenho preenchimento, não é uma coisa vazia, um espaço vazio. Então, normalmente, gente, espaço vai ser preenchido por proteína, por uma coisa viscosa, que é basicamente água, proteína, fibra, seja o que for, tá? E aqui, em vermelho, tem essas células que também são importantes. Então, é importante você tentar lembrar dessas duas células. Então, vamos lá, vamos reorganizar aí. Se você pegou uma questão de porífero, é importante você tentar lembrar de dois nomes. Coanócitos e amebócitos, que são esses caras aqui. Tá? Coanócitos são as principais células. Eles têm as funções mais diversificadas e principalmente a captura de nutrientes. Então, ó, quando a água passa aqui, eles capturam os nutrientes aqui, tá? Captura de nutrientes. Gerar esse fluxo de água também. E aí, depois que os nutrientes foram capturados, eles vão para os amebócitos. E esses amebócitos têm basicamente duas funções. Então, ó, a primeira aqui, eles conseguem distribuir esses nutrientes que foram capturados, eles conseguem distribuir ao longo do organismo, tá? Toda a célula tem que ser nutrida sempre. E também tem um detalhezinho aqui. Esses caras, os amebócitos, eles atuam formando gameta. Pô, então esses caras produzem gameta? Sim. Esses caras têm um tipo de reprodução, que eu já vou falar, sexuada, produzindo gametas, e tem também a reprodução assexuada. Tá? Então, se falar de reprodução sexuada em esponjas, como que eles fazem? Se eles não têm tecidos de verdade, não têm órgãos? Simples. Essas celulinhas aqui, que a gente chama de amebócitos, têm uma função especial, que é produzir esses gametas. Certo? Já vou continuar aí com a parte de reprodução. Bom, gente, paguei aqui aquela primeira parte, né? Deixei o resto dos desenhos para vocês irem olhando também. Vou falar aqui da reprodução, para finalizar. Então, reprodução dos poríferos. Pode ser das duas formas. Então, como eu disse, pode ser aqui, ó, assexuada
E também pode ser sexuada. Esse que é o mais, talvez o mais difícil, o mais estranho para vocês entenderem. Pode ser também sexuada. Ok? Então, sexuada e assexuada. Bom, é fácil. Quando eu falo de reprodução assexuada, normalmente é por um processo que a gente chama de brotamento. Brotamento. Ou seja, de uma região aqui da esponja, eu vou ter um desenvolvimento, uma multiplicação celular e vai acabar se desenvolvendo aqui uma outra esponja. Ficou horrível o desenho, mas tudo bem. Uma outra esponja não, um pedacinho dessa esponja. Eu vou ter diversos brotamentos e aí essa parte pode permanecer presa na esponja mãe, entre aspas, ou pode cair e se fixar a um substrato. É bastante comum. E tem aqui a reprodução sexuada. Se é sexuada, gente, ó, envolve formação de gametas. Ó, formação de gametas. Quem é que forma os gametas mesmo? Voltando aqui, os amebócitos. Essas células se diferenciam e produzem gametas. Gametas masculinos e femininos. Tá? A esponja pode produzir os dois ou um só. O que vai acontecer? Esses gametas vão acabar se encontrando através melhor, a água leva esses gametas, eles podem se encontrar. Quando os gametas se encontram, acontece a fecundação, forma zigoto, e aí tem um detalhe, eles vão formar aqui uma larva. Uma larva. E essa larva, gente, ela é livre natante. Deixa eu colocar aqui. Uma larva livre natante, ou seja, é uma larva que sai nadando por aí. Essa larva que sai nadando, que não é séssil igual a esponja mãe, entre aspas, depois de um certo tempo, de um estágio de desenvolvimento, ela vai chegar, ela vai se fixar ao solo, ela começa a crescer e ela vai formar uma nova esponja séssil. Certo? Então é isso. Temos aí dois tipos principais de reprodução. Depende muito da espécie, depende das condições ambientais, enfim, depende de vários fatores. Para vocês entenderem um pouquinho, algumas espécies que conseguem fazer os dois tipos de reprodução, sexuada e assexuada, optam por um tipo dependendo de fator ambiental. Por exemplo, se está numa condição ambiental favorável, com bastante nutriente, com poucos predadores ao redor dela, está uma situação ok, normalmente você observa que as espécies optam pela reprodução sexuada. Por quê? Ela é mais lenta, né? Mas ela combina, ela gera uma maior variabilidade genética. Se esses organismos estão em uma região mais difícil de sobreviver, com poucos recursos, muito predador em volta, parasitas e tudo mais, normalmente as espécies optam, né, por uma reprodução assexuada. Por quê? Porque ela é mais rápida. Então, a multiplicação dos organismos ela é bem maior, a velocidade é maior do que na reprodução sexuada. Então tem essa diferença aí. Dependendo muito da situação ambiental, dependendo muito da espécie, os organismos fazem um tipo ou outro de reprodução. Certo? Então, gente, é isso. A gente acabou a parte de esponjas, que é só uma visão geral mesmo, né? E aí na próxima aula a gente vai continuar com os quinidários. Certo? Valeu, até mais.